Sejam todos bem-vindos ao webinar Como Gerenciar Riscos na Ótica do COSO. Sou Marcelo Becker, analista de produto e mercado da Soft Expert. O webinar de hoje será apresentado por Mário Rossi. Mário é especialista em administração de empresas pela FGV e em gestão e liderança pela Harvard Business School, além de membro certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Desejo a todos uma ótima apresentação. Cada vez se torna mais necessário que as empresas tenham uma gestão adequada à sua exposição aos riscos, que pela sua natureza são inerentes a todos os negócios. Muitas questões emergentes tomam parte das preocupações na vida corporativa. Como o Conselho de Administração e o Corpo Executivo podem estar seguros que os fatores de risco estão sendo sistematicamente monitorados? Como atender aos crescentes interesses das partes interessadas nos riscos envolvidos no negócio? Qual é o nível de frustração com a tecnologia disponível para gerenciar governança, riscos e conformidade? Quais são as ferramentas que podem contribuir na avaliação holística e em tempo real dos riscos e como permitem reportar? O ambiente regulador está mudando e o que eram vistas como as melhores práticas são agora requisitos básicos, além das pesadas multas instituídas. A quantidade de dados armazenados em vários formatos não estruturados através de um múltiplo de sistemas diferentes. Tendo em vista esse ambiente, torna-se prioritário o desenvolvimento de um sistema dinâmico de gestão de riscos corporativos, em uma plataforma eletrônica que permita identificar e avaliar, definir posicionamento, gerar planos de ação e monitorar em tempo real a implementação e a mitigação dos riscos. Esse sistema deve estar alinhado necessariamente com os sistemas propostos pelos relatórios COSO, Committee of Sponsoring Organizations of Treasury Commission, de 1992, nos quais é estabelecido um marco integrado de controle interno e gestão de riscos, e complementado e aprimorado pelo aperfeiçoamento introduzido pela versão COSO 2013. O nível de complexidade e dispersão pela organização na gestão dos riscos deve-se à quantidade de atividades que compõem as fases do processo, que devem incluir, primeiro, o estabelecimento dos objetivos do negócio, a definição e fatiamento dos fluxos da empresa, cadeia de suprimentos, venda, administração e assim por diante. Identificação dos eventos que afetam o atingimento dos objetivos. Determinação da tolerância ao risco. Avaliação da probabilidade e impacto do risco. Priorização do portfólio de riscos e planos de mitigação. Monitoração do risco residual. E, finalmente, painel de controle e acompanhamento contínuo e em tempo real de toda a atividade. A essa situação, que a princípio já é muito complicada, somam-se alguns parâmetros que a tornam ainda mais complexa e que são os princípios fundamentais para uma gestão de risco eficiente. Primeiro, ele tem que estar necessariamente alinhado ao plano estratégico da companhia. Os riscos são identificados e mensurados de acordo com os objetivos da organização e que devem incluir o apetite ao risco. A governança sobre o processo de avaliação de riscos deve ser claramente estabelecida. Deve ser um processo contínuo e que flui através de toda a organização, conduzido pelos empregados em todos os níveis e unidades. As escalas de avaliação de riscos são definidas em relação aos objetivos da organização e devem propiciar transparência para o Conselho de Administração e a diretoria executiva. É preciso reunir os principais riscos em uma visão global que permita entender possíveis inter-relações dentro da organização para suportar a melhor decisão. E criar principais indicadores para fornecer informações sobre riscos potenciais e suas evoluções. A empresa deve desenvolver uma inteligência em riscos, e isso é medido pela sua maturidade. Ela começa no nível inicial, onde praticamente não há controles, passa por um nível não sistematizado, ele evolui para um nível estabilizado, onde já existem políticas, procedimentos e responsabilidades definidos, e os controles são documentados e monitorados periodicamente com equipes dedicadas.
Entretanto, a empresa deve chegar minimamente ao nível gerenciado, onde há efetivamente uma definição ao apetite de risco, utiliza-se de métricas para avaliação e reporte dos riscos e sua mitigação, e, o que é mais importante, a implementação de uma plataforma eletrônica para aumentar a eficiência e eficácia de todo esse processo. E deve ser complementada por um desenvolvimento de um plano de continuidade de negócios. E, finalmente, evoluir para um nível otimizado, onde a inteligência de riscos é inerente ao planejamento estratégico, existem indicadores de risco que são efetivamente confiáveis e há modelos com cenários de riscos alternados. Para que o sistema dinâmico de gerenciamento de riscos ganhe eficiência e eficácia, ele deve possuir algumas características que são imprescindíveis. Primeiro, combinar os recursos de ECM com uma poderosa solução de gerenciamento de processos de negócios, de segurança e auditoria, para que o sistema possa fornecer uma sólida infraestrutura de gestão de conteúdo que gerencie o ambiente organizacional, independentemente do tipo físico ou digital, de forma integrada com as práticas de governança existentes, oferecendo flexibilidade para personalizar painéis, relatórios e fluxos de trabalho instantaneamente. Automação da gestão de riscos com roteiro determinado e tempestivo, para acelerar a implementação e perpetuação do processo. Informação do progresso em tempo real, com alimentação automática de painel de controle e mapa de calor. Deve possuir um recurso para anexar documentos e evidências, indexação para facilitar a captura de informações, que também permite identificar possíveis conexões nos riscos evidenciados em áreas distintas. O fluxo de trabalho deve ser monitorado, deve haver uma limitação de acessos, controle e preservação para permitir rastreabilidade e qualidade no processo. Confiabilidade e transparência, através do monitoramento do conteúdo de todos os documentos. E um repositório centralizado e abordagem estruturada e customizada com formulários eletrônicos. Qual é a metodologia para isso? Primeiro deve ser feita a criação do conteúdo, que é a montagem do portfólio dos riscos do negócio. E, finalmente, a criação do processo, que é a construção do sistema dinâmico de gerenciamento de documentos de riscos corporativos. Esse processo deve possuir um fluxo, que no caso eu estou aqui apresentando um fluxo genérico, onde, numa primeira mão, há a montagem do dossiê de análise de risco entre um responsável por uma atividade e um analista, que é submetido à aprovação. Ato contínuo, é desenvolvido um plano de ação de mitigação, que é aprovado e também é submetido para monitoração, e todas essas informações desagam necessariamente no dashboard de acompanhamento em tempo real pelo Conselho de Administração e Comitê Executivo da empresa. O processo de gerenciamento de riscos evoluiu de acordo com o COSO 2013, que, na verdade, não altera os princípios fundamentais do marco original, que é o COSO de 1992, mas complementa o processo de avaliação, implicando em revisão de processos, atividades e documentação. Dá maior ênfase aos controles operacionais e conformidade, visa proporcionar mais eficiência e uma melhor base para a avaliação da eficácia, e reforça como marco integrado de controle interno o estabelecimento de melhores princípios para a sua implementação, enfatizando a avaliação dos riscos de fraudes. A metodologia está baseada na avaliação de 17 princípios, que são distribuídos nos 5 componentes integrados do controle interno, que são ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, informação e comunicação e atividades de monitoramento. Deve ser feita a determinação dos pontos de foco ao longo desses 17 princípios. É feita uma sumarização das deficiências, planos de ação de remediação, quem são os responsáveis, qual é o cronograma e o follow-up.
E, finalmente, a alimentação em tempo real do dashboard com todos os elementos. Ok, Mário, obrigado pela apresentação. Dando sequência ao webinar, nessa segunda parte será apresentada a solução de IRM da SoftExpert, demonstrando como os processos de gestão de risco podem ser automatizados para atender ao COSO. A implementação de uma estratégia de gestão de riscos requer tempo. À medida que o processo evolui, a empresa ganha mais maturidade e passa a aproveitar melhor os benefícios do ERM. O grande diferencial da solução da SoftExpert é estar preparada para acompanhar toda essa evolução, desde o momento em que a empresa começa a tratar alguns riscos pontualmente, até alcançar o mais alto nível de maturidade, incorporando a gestão de riscos, as estratégias e a cultura da empresa. Conforme destacado pelo Mário, existem basicamente 5 níveis neste processo de evolução e maturidade. Nível 1 ou nível inicial. O nível 1 é comum em empresas que estão interessadas em gerenciar riscos. Neste momento, as pessoas é que detêm o conhecimento. Ainda não há nenhum tipo de formalização sobre políticas ou riscos. Não há implementação, avaliação, nem acompanhamento dos controles. Nível 2 ou não sistematizado. No nível 2, os riscos começam a ser mapeados de acordo com as atividades que são executadas pela empresa. Apesar do processo de gestão de riscos não estar totalmente definido e maduro, o apoio de uma solução automatizada evita a ocorrência de erros, fazendo com que a estratégia evolua de forma mais rápida. Neste nível, ainda não há alinhamento ou relacionamento entre estratégia e riscos. No entanto, os métodos de avaliação já podem ser definidos de acordo com a metodologia estabelecida pela empresa. A solução permite a definição de métodos de avaliação dos tipos quantitativo, qualitativo, matriz, entre outros. No nível não sistematizado, os controles de riscos começam a ser definidos, porém, seu gerenciamento e monitoramento ainda são limitados. É possível observar que ainda não há um controle quanto a prazos nem responsabilidades de implantação. Nível 3 ou estabilizado. Quando uma empresa alcança este nível, as políticas, procedimentos e responsabilidades já estão definidos. A solução automatiza todo o processo de elaboração, aprovação e de publicação desses documentos, através de um gerenciador de tarefas automatizado que permite acompanhar o status e a etapa em que os documentos se encontram. Neste exemplo, será realizada a aprovação do Estatuto Social da organização. O aprovador pode verificar as alterações que foram realizadas e, em seguida, decidir quanto à aprovação do documento. A partir da aprovação, os documentos ficam disponíveis para consulta. O SoftExpert ERM notifica por e-mail as partes interessadas. A partir deste momento, os regimentos, políticas e demais documentos podem ser consultados através de um visualizador nativo da solução. Como os métodos de avaliação já foram definidos, os riscos passam a ser avaliados de forma padronizada. Os responsáveis já estão nomeados e sempre que for necessário avaliar um risco, são comunicados por e-mail. A avaliação é realizada através do gerenciador de tarefas. Neste exemplo, é possível visualizar a origem do risco, que pode ser um projeto estratégico ou um processo de negócio. Em seguida, devem ser preenchidos os critérios de avaliação. Dessa forma, o sistema fará o cálculo do grau de significância do risco de forma automática, alimentando o mapa de calor. No nível estabilizado, os controles são documentados e monitorados periodicamente por um colaborador ou equipe dedicada. Além dos relatórios, a solução também permite que a equipe crie suas próprias visões de acompanhamento dos controles. É possível escolher diversos tipos de gráfico e salvar essa visão para futuras consultas. Nível 4 ou gerenciado. No nível gerenciado, o grau de maturidade já está mais elevado
e a organização já possui seu plano de continuidade de negócios formalizado. Este documento contém estratégias para que o negócio seja restabelecido e que podem ser transformadas em um plano de ação após a ocorrência de algum tipo de desastre. No nível gerenciado, começam a ser executadas as auditorias e os testes de efetividade nos controles, no intuito de verificar se as atividades que estão sendo executadas pela empresa estão de acordo com o planejamento, estão sendo eficazes e se estão atendendo aos objetivos do COSO. Para cada critério, deve ser informado o nível de conformidade identificado. A partir da ocorrência de algum desvio, é possível registrar os incidentes ou problemas onde é realizada a análise da causa, a fim de identificar o que levou a situação a ocorrer. Também é possível definir um plano de ação para corrigir o desvio e evitar que ocorra novamente. Nível 5 ou otimizado. Finalmente chegamos ao nível otimizado, que representa o mais alto grau de maturidade em gestão de riscos. Neste nível, todos os elementos apresentados até o momento estão interligados. O mapa representa toda a estratégia da organização. Através do desdobramento da estratégia, os riscos podem ser identificados junto aos objetivos ou junto aos indicadores estratégicos. Os riscos também podem ser identificados a partir dos processos de negócio da organização. Em cada atividade do processo, os riscos são avaliados e têm seu grau de significância definido. A solução permite estabelecer diversos mapas de calor, ligados à estratégia ou aos processos de negócio da empresa. Os mapas ajudam a destacar onde estão os riscos mais críticos para o negócio. No nível otimizado, é possível ter uma visão consolidada dos riscos, de acordo com sua significância, processo ou equipe responsável. Todos os controles podem ser acompanhados, de acordo com seu status de implementação, equipe responsável, tipo de risco, entre outros. Os controles também podem ser desdobrados em planos de ação, para mitigar o risco ou tratar algum desvio proveniente dele. Por fim, é possível criar visões personalizadas para o acompanhamento de todo o processo de gestão, apresentando informações sobre riscos, avaliações, controles, nível de implementação, entre outros. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas a respeito do tema, pode entrar em contato com o Mário através do e-mail mario_rossi@mrconsul.com. Se você ficou com dúvidas a respeito da solução da Soft Expert, pode entrar em contato através do e-mail vendas@softexpert.com.br. Para assistir a outros webinars, acesse nosso site www.softexpert.com.br. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.